Pode se assentar, queridos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Porventura diria ele e não o faria. Amados, estamos diante da palavra de Deus, e Deus, Ele colocou uma palavra ao meu coração para trazer para a igreja. E é interessante que na terça-feira Deus, Ele estava ministrando no meu coração, eu estava no trabalho, e Deus começou a falar comigo. Era mais ou menos às 10h30 da manhã, eu estava lá no trabalho, e Deus, Ele soprava ao meu coração, ao meu ouvido, e falava: observe essa palavra. E eu comecei a observar, e Ele diz: agora você vai lá nessa outra palavra e preste bem atenção. Deixa eu dizer para você nesta noite: preste bem atenção no que Deus está falando desde o início neste lugar. Para servir a Deus, nós precisamos crer. Para servir a Deus, para ser servo de Deus, para ser filho de Deus, para poder entrar no reino de Deus, precisamos crer, confiar. E Deus inicia essa mensagem dizendo: por um acaso, aquilo que eu falo, eu não cumpro? Quem tem promessa, levanta a mão assim. Se tem promessa, levanta assim. Desde o início, Deus está dizendo: o segredo é confiar. O segredo é confiar, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Esta é a palavra que Deus me deu como base. E Deus, Ele, como meu mentor, Ele mandou e designou para que eu, quando fosse ministrar desta forma. Não estou olhando ninguém, imitando ninguém. Foi dessa forma que Deus falou comigo: pegue esse texto, eu sempre vou te dar um texto base, e você vai ministrar aqui e vai voltar aqui, vai aqui e vai voltar aqui. Eu quero que você coloque um texto como base, e eu quero que você vá aqui, aqui e aonde que Ele quer, porque a sua vida, a minha vida pertence preste bem atenção, vamos lá comigo em Mateus capítulo de número 3, deixa números marcadinho aí, vamos lá em Mateus, aleluias, lembrando que a palavra de introdução foi lida em Romanos capítulo de número 1, versículo 16 e 17, aleluias. Mateus capítulo de número 3, louvado seja o nome do Senhor, versículo de número 13. Estou em Mateus. Mateus, glória a Deus. Isso, capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: então veio Jesus, veio quem? Jesus da Galileia, ter com, está escrito o que na sua Bíblia aí? João, junto do Jordão, para fazer o que? Para ser batizado por ele. Versículo 14, mas João opunham-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu para eu batizá-lo? Eu vou repetir: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do rio Jordão para ser batizado por ele. Por ele quem? João. Jesus
vem para ser batizado por João Batista. Quem é o maior? João Batista ou Jesus? Jesus. E quando Jesus vem até João Batista, olha que coisa tremenda. Todos conhecem o texto? Eu vou ser bem resumido, eu vou resumir bem, mas para que você entenda que tudo é projeto de Deus, é plano de Deus, e nós só precisamos permanecer naquilo que Deus determina na nossa vida. Olha isso. Jesus vem ao encontro de João Batista para ser batizado. Aleluia. Mas João se opõe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti. O Senhor é Jesus, o Senhor é o mestre, e eu que vou ter que batizar o Senhor. João Batista, ele sabia que tinha que batizar o Senhor Jesus? Sim. Só que nesse momento, irmãos, que Jesus está vindo, João Batista olha e fica maravilhado. Imagino eu, Jesus vindo, e o brilho, sabe, do Espírito Santo resplandecendo na face de Jesus. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu creio que sim, de você estar chegando em um lugar e a pessoa fica um pouquinho incomodada e vai para lá, vem para cá, e ela procura uma oportunidade e fala assim: você é cristão, não é? Hein? Sou. Dá para ver a diferença. Já aconteceu isso com você? Dá para ver a diferença. Tem um brilho diferente. Não é assim? Quando João Batista olha e vê Jesus vindo, ele tem a plena consciência e convicção que era o próprio Jesus vindo. E ele fica pasmo e fala: esse é de quem eu tenho anunciado. Vinde, aleluias. E João Batista, ele apregoando no deserto, apregoando para esse povo, para que eles pudessem se arrepender e ser batizados, para que pudessem ser uma nova criatura e que pudessem servir a esse Deus e dentro de em breve estar junto com Deus. Quem está aguardando a volta de Cristo aí? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Jesus, ele nos prometeu, irmãos, que ele iria ao Pai e estaria preparando muitas o quê? Mas ele voltaria para nos... Ele mentiu? Quem está aguardando? E nós precisamos nos firmar a cada dia na palavra do Senhor. E a nossa irmã estava ministrando aqui a palavra de introdução e ela estava falando sobre isso. O justo viverá pela fé. Nós não estamos vendo, mas nós estamos contemplando. Eu fico imaginando, não sei se você já imaginou, eu creio que sim, como será a mansão celestial, de acordo com a Escritura, a rua de ouro. Não vai ter choro, não vai ter dor, vai ser adoração, regozijo. Para analisar um pouco, meu irmão. Nada disso que nós estamos vendo aqui se compara com o que está reservado para nós. Não se compara. Eu quero que você declare para o seu irmão que está do seu lado e para você mesmo: eu não vou desistir. Fala para ele: não desista. Fala para ele: vá até o final. Fala para ele: vale a pena. Vale a pena. Olha isso. João Batista, meu irmão, a Bíblia está dizendo que quando João Batista vê Jesus vindo, ele fica pasmo e fala: eu que necessito de ser batizado por ti. Está escrito aqui, irmãos. Mas João opondo-se, disse-lhe, dizendo: eu careço
de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Vamos lá no versículo 15. Aleluia. Jesus, porém, olha isso. Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a... Então ele o deixa cumprir. Deixa cumprir. Preste bem atenção. Deixa Deus cumprir aquilo que Ele precisa cumprir na sua vida. Quando Deus colocou o meu coração para dar a oportunidade ao Rian, ele não sabia, ele não esperava, ele não imaginava, e ele nem queria, porque eu falei: Rian, meu amado, vem, porque Deus já estava preparando para encher o coração dele, para que ele pudesse falar para pessoas, para mim, para você, que está precisando de ouvir isso aqui, o que ele reservou para você e para mim nessa noite. Está chorando por quê? Lembra? Irmãos, na nossa vida há uma trajetória, preste bem atenção nisso. Para João Batista chegar até aqui, está pregoando, aguardando Jesus vir para batizar Jesus, houve uma trajetória, não foi de uma hora para outra. Houve primeiro o projeto de Deus. Vou escolher essa para gerar João Batista. E através de João Batista, ele vai começar a anunciar o Evangelho. Ele vai começar a anunciar o Evangelho na terra. E através dele, vai preparar o caminho para que quando o Senhor Jesus vier, o meu filho, se cumpra aquilo que precisa ser cumprido. Era necessário João Batista nascer, mas também era necessário Jesus nascer. Deus escolhe Maria, essa aqui. Presta bem atenção. Deus, quando ele olha dos altos céus, ele vê cada um. A Bíblia diz que ele vê cada um como um grão de areia. E isso não é menosprezando, entenda. Se você for numa praia, você vai pegar a areia da praia e você observa que a areia da praia é tão fininha, vai saindo uns grãozinhos pela sua mão. Quando você vê, não tem quase nada. Pega um grãozinho para você ver o tamaninho. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso? Mesmo que você esteja no meio de uma grande multidão, eu vou enxergar você. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te acompanhar para onde você for. Pastor, mas como é esse negócio? Deus consegue atender todo mundo ao mesmo tempo? Meu amado, só observe o poder de Deus. Não queira entender como é isso, porque você não vai entender. Não vai. O negócio Ele é soberano, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o único que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Conseguem fazer isso em desenhos multiformes. Deus criou todas as coisas. Fala para o teu irmão: Deus criou todas as coisas, meu irmão. Ele te ouve. Quantos crê que Deus ainda Ele desce na terra? Quantos crê? Teofania. Ele mudou? Você precisa crer. Se você crer, você vai presenciar isso. Eu já presenciei algumas vezes. E vocês não têm noção. E eu gostaria muito, eu quero muito que você tenha essa noção. Pastor, mas Ele pode fazer isso comigo também? Comece a se dedicar a Ele. Comece a conversar com Ele. Comece a abrir o seu coração para Ele. Seja sincero, fala com Ele. Você vai ver como Ele vai ser presente, como Ele vai estar
presente do seu lado, você vai sentir, o Espírito vai testificar e depois ele vai testificar. Porque na palavra de base, põe aqui para mim, por favor, Números, capítulo de número 20, 19. Aleluias. Vem dizendo assim, ó, então veio, perdão, aleluia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Porventura diria ele, e não, está me acompanhando? E não, ou falaria e não. Ele confirma, meu irmão, minha irmã, ele confirma. Você quer vivenciar isso? Comece a fazer propósito com Deus. Comece a buscá-lo, lê a palavra. Você precisa conhecer Ele. E como é que eu vou conhecer Ele, pastor? Lendo a palavra. Porque não basta somente eu falar de Jesus se eu não conheço Ele. Ah, mas isso foi só para os apóstolos, ou isso foi só para os discípulos. Não, é para hoje. Porque, meu irmão, Ele pode estar agora do seu lado. Deus, Ele tem feito as coisas tremendas, meu irmão, tremenda. Eu estava no meu quarto orando, uma certa feita, eu ainda morava lá em cima, lá, uma quinta-feira, eu fui fazer uma visita, e eu falei de trajetória, e na nossa trajetória nós teremos experiências, e nas nossas experiências, Deus, Ele vai nos lapidando e vai nos ensinando, e Ele vai falando, olha, presta atenção, quando eu falar sim, é sim. Quando eu falar não é não, eu deixei escrito que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Isso serve para mim também. Quando eu falar com você sim, é sim. Quando eu falar com você não, é não. Houve um tempo em que uma pessoa estava afastada e Deus falou assim, eu estou tratando. Fique quieto. Eu fiquei quieto. Ia para o trabalho, vinha para a igreja e tal. Passou um mês, aí começaram. Isso está errado, o pastor não está visitando, isso está errado. O pastor não vai, não, isso é um absurdo. E aí vinha, fala comigo, poxa pastor, fulano, não tem vindo. Eu falei, Deus falou comigo que está tratando. Tá bom. Passou um mês, 2 meses. Aí, ah não, isso é um absurdo. Não, isso não pode. E começou, e eu falei, Senhor, olha só, estão falando, então eu vou, Senhor, só para não, sabe, depois não falar que eu não fui. Deus falou, não vai. Irmãos, presta bem atenção. O nosso irmão Rian, ele falou que há momentos em que Deus vai nos colocar sozinho, porque Ele quer tratar de nós. Haverá momento em que Deus vai nos colocar sozinho, para Ele não só tratar, como Ele vai cuidar, como Ele vai nos ensinar. Tem momentos de ensino que vai ser só entre Deus e você. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Senhor. Mas quando Deus está tratando da pessoa, quando a pessoa pede a Deus para se aproximar mais dele, para começar a conversar, Deus fala, então agora é entre eu e você. E aí, irmãos, no 3º mês, eu falei, Senhor, hoje eu vou, estou sentindo no meu coração de ir. E Deus falou, só depois você não vai dizer que eu não disse para você não ir. Você vai ouvir coisas que você não vai querer, que não queria ouvir. Eu não dei ouvido. Cheguei em casa, tomei um banho, me barbei, falei, poxa, eu vou lá. Cheguei lá, opa. A recepção foi muito calorosa. Ah, o senhor? Pode entrar. Irmãos, naquela noite eu ouvi tanta coisa que eu só não chorei ali porque ficou engasgado, não tinha como eu chorar. Eu fui insultado de tudo, de todas as formas, insultado. Eu ouvi coisas que não desejo para ninguém isso. E eu falei, me perdoa.
e muita coisa. E foi, sabe, vomitando em cima de mim. Mas eu ouvi tanta coisa. E eu saí dali. Eu falei, Deus abençoe vocês. Fui para casa chorando. Eu falei, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Quando eu cheguei em casa, a pastora falou, você vai jantar? Eu falei, eu vou trocar de roupa. Enxuguei a lágrima, vou trocar de roupa. Entrei em casa. Subi para o meu quarto. Quando eu cheguei no meu quarto, eu tranquei a porta. Entra no teu quarto, fecha a porta. Não acendi a luz. Me coloquei de joelho na beira da cama e comecei a chorar. E falar com Deus, Senhor, só em pensamento, Senhor, me perdoa, Senhor. Nessa época eu não tinha tirado ainda o plástico do colchão. Deixei o plástico, colchão novo, tá? Irmãos, foi desse jeito aqui, ó. Ó, o plástico. O colchão baixou. Acredite você se quiser. Eu gelei da cabeça aos pés, quase caí para trás. E logo senti o refrigério. E eu senti dentro de mim Deus falando, sou eu. E eu comecei, irmãos, a falar, Senhor, me perdoa, Senhor. O Senhor falou, eu não dei ouvido, Senhor, mas já tinha 3 meses, Senhor. E Deus falou, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Estou te experimentando e eu quero que você atente para a minha voz. São experiências que nós passamos. Isso foi na quinta-feira. Chegou no domingo, nós estávamos do lado de lá ainda. No domingo, não lembro se foi 2007, não lembro, 2008. Nós estávamos, 2012 ou 2013, perdão. Nós estávamos lá e houve um grupo que foi fazer uma peça. Se não me falha a memória, foi um dia que foi a Casa da Marionete. A Casa da Marionete. Foi tremendo. No final dessa peça, o presbítero chamou, que estava na direção dessa equipe, chamou as pessoas na frente, que estavam assim. A esposa dele saiu de lá, subiu no altar e começou a falar em mistério ali. E chamou o irmão, o diácono que fazia parte do grupo, falou assim, coloca a mão no coração dele. Eu estava no canto de cá. Ele colocou a mão no meu coração. Ela botou a mão por cima da mão dele e começou assim, eu me assentei do teu lado. Eu disse para você que não era para ir. Mas vou eu requerer, porque não era necessário falar daquela forma contigo. Eu zelo pelos meus. E essa pessoa passou uma prova, irmãos, muito dura. Não quero entrar nesse ponto, mas o que eu quero trazer para a sua vida nessa noite é que, se você crer, Deus existe, e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Se nós não dermos ouvido ao Senhor, irmãos, nós não vamos vivenciar as coisas de Deus na nossa vida e na vida da pessoa. E essa semana, um irmão mandou um áudio para mim, o pastor Cláudio Duarte ministrando, e me fez lembrar, quando Deus está tratando da pessoa, se você entrar na frente, a bala que era para pegar nela vai pegar em você. Eu falei, meu Deus, quando Deus está tratando, pessoas podem não entender, mas, meu irmão, se Deus falou, por essa cidade você não volte, não beba água e não coma pão, não beba água, não coma pão e nem volte pelo caminho. Porque hoje podem não entender, mas lá na frente vai glorificar o Senhor. Para João Batista estar aqui, fazendo com que a palavra do Senhor viesse se cumprir, Jesus, porém, respondeu, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir.
João Batista nasce, cresce, é instruído por Deus, e chega o momento em que João Batista está pregando: arrependei-vos, preparando o caminho. O seu pai, quem lembra o nome do pai de João Batista? Zacarias. Zaca, quem fala é o pastor Cláudio Duarte. Zacarias, ele entra no templo, irmãos, aleluias. Zacarias entra no templo. Vamos ali comigo. Entra aí. Volta lá no capítulo 1 de Mateus. Perdão, Mateus não, Lucas 1. Lucas 1. Deixa marcadinho aí. Lucas capítulo de número 1. Aleluias. Glórias a Deus. Você está aí? Glória a Deus. Versículo de número 5. Existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Olha isso, Isabel. Aleluias. Versículo 6. E eram ambos, o quê? Está aí? Justo. Quem está aí? Você está aí? A nossa irmã, ela ministrou sobre Romanos, e ela em todo tempo ela falava: olha, nós somos justificados por Cristo. Meu irmão, você é justificado por Deus. Nós somos justificados, nós somos justos. Mas quando Deus nos chama, Ele quer nos aperfeiçoar. Se nós não permitirmos Deus nos aperfeiçoar, Ele não vai aperfeiçoar, porque Ele respeita as decisões. Nós precisamos nos colocar diante de Deus para que Ele possa nos aperfeiçoar. Quando eu começo a entender os planos de Deus na minha vida, eu não uso das palavras que usam aí fora, deixa a vida me levar, não. Eu falo: Senhor, que o Teu Santo Espírito possa conduzir os meus passos. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir os meus passos. Olha isso. Aí vem: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e o que está escrito aí? E preceitos do Senhor. Versículo 7. Então tinha filhos. Então não tinha filhos, porque Isabel era o quê? Irmãos, ela era estéril, meu irmão. Se tem causa impossível, a porta que Deus fecha, eu já falei isso aqui essa semana, a porta que Deus fecha ninguém abre, e a porta que Deus abre ninguém fecha. Não tem ninguém que feche. Olha só quem Deus escolhe: estéril. Uma mulher estéril. Quando Deus tem propósito, até em terra que não dá, Ele faz dar. Quando Deus escolhe, até aquele que não sabe ler, Ele ensina a ler. Quando Deus escolhe aquele que não sabe falar, se expressar, Ele molda e faz com que ela venha se expressar. Aquele que é escolhido. Quem é escolhido aí? Ser escolhido? Quem é escolhido? Aleluia. Levanta assim, irmão. Eu sou escolhido. Repita comigo: eu sou escolhido. Meu irmão, você é escolhido por quem? Então você não tem a escolha de voltar atrás.
Se você é escolhido por Ele, Ele sabe o teu potencial que nem você sabe. Mas Ele de pouco a pouco vai liberando. Porque tem pessoas que se Deus liberar muito, aí vai voar muito alto. Opa, calma. É aos poucos. É aos poucos, Ele vai liberando aos poucos. Sabe por quê? Tudo precisa ser para a honra e glória dEle. Meu irmão, Ele quer falar com você pela madrugada. Ele quer encher o teu coração de alegria. Como a nossa irmã falou, irmãos, presta atenção. Mesmo em momento de tristeza, nós vamos nos alegrar. Porque primeiro, a palavra de Deus está dizendo, e outra, Ele vai preencher você. Ele vai nos preencher. Mesmo em momento de tristeza, se você acreditar, confiar e viver pela fé, você vai ter momentos de alegria, mesmo em momento de tristeza. Porque Ele nos alimenta. Ele nos alimenta. E aí, irmão, está dizendo que ela era o que? Estéril. Olha isso. A hora passa muito rápido, meu Deus. Ela era estéril. Ambos eram avançados de... Olha isso, irmãos. Estéril e já era avançado de idade. Presta bem atenção. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar aonde? Aonde, irmãos? No templo do que? Do Senhor, para oferecer cultuar. Olha isso. E toda a multidão do povo estava onde? Do lado de fora, orando a hora do incenso. Aí, então, versículo 11, põe aí. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu e se colocou em pé, e pôs-se de pé à direita do altar do incenso. Versículo 12. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o quê? Temor sobre ele. Presta bem atenção. Ele estava no templo, fazendo todo o procedimento daquele momento, a oração. O povo estava do lado de fora, e ele queimando incenso, sacerdote, cumprindo, aleluias. E o anjo do Senhor aparece. E olha só o que o anjo do Senhor disse, meu irmão. Aleluias. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse a Zacarias: não temas, ou não temais, porque a tua oração foi o quê? Meu irmão, Deus tem ouvido as tuas orações. Pastor, eu tenho orado e não estou vendo nada acontecendo. Continue orando. Deus está provando você. Deus está te provando para te aprovar. Ninguém é aprovado sem antes ser provado. Ninguém é aprovado sem antes ser provado. Nós precisamos ser provados para ver se verdadeiramente eu estou confiando no Senhor. Como alguns falam, dando ruim ou dando bom, eu vou continuar servindo ao Senhor. Porque, irmãos, tem uma multidão, como aqui está dizendo, do lado de fora, que tem observado. Ali está dando certo, está cheio. Ali está dando certo, eu estou vendo as coisas acontecer. Mas quando olha ali e fala, ali não está dando certo não, está errado, tem alguma coisa de errado. Deus, Ele nos prova, e prova muita gente, para ver se nós estamos confiando nele só quando dá certo. Eu vou repetir. Deus está nos provando para ver se nós vamos confiar nele só quando está dando certo. Você confia no Senhor? Quantos confiam no Senhor? Diga glória a Deus. Porém, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho
e lhe colocará o nome de... Olha o que o anjo fala. Eu já sou avançado de idade. Minha esposa é estéril, não pode ter filho. Como? Como isso? Eu não sei ler. Como é que eu vou pregar? A igreja saiu de um lugar, veio para cá, e o pastor fica falando que a gente vai para um lugar grande. Como? Se saiu de um lugar maior para vir para um lugar menor? Pastor ficar falando que essa igreja vai avançar e que um dia ele vai estar nos Estados Unidos. Falando nisso, foi sexta-feira eu recebi uma mensagem e falou assim: pastor, vai vir uma pastora dos Estados Unidos, olha isso, e vai pregar em uma igreja da minha amiga, só que ela precisa de uma intérprete. Eu lembrei da Isa. Conversa com ela. Eu falei, pode deixar que eu vou conversar com ela. Eu ia conversar com ela ontem, mas ontem não deu para me vir. Depois a gente vai conversar, porque o Senhor tem falado muito, e a gente tem ouvido muito o Senhor falar que ela vai ser o seu intérprete lá nos Estados Unidos. Você confia, meu irmão? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele não mente. Basta você acreditar e confiar. Pastor, mas está tudo dando errado. Continua confiando, meu irmão. Continue confiando. Olha só, quando aconteceu isso, versículo 14, e terás prazer, versículo 14, terás prazer e alegrai, e muitos se alegrarão. Você vai ter alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento. Quando João Batista nascer, você vai ficar muito alegre e vai trazer alegria para muita gente. Quando o que tiver de acontecer na sua vida que Deus prometeu, você vai se alegrar e vai trazer alegria para muita gente. A alegria não vai ser só na sua casa, não vai ser só na sua vida, vai contagiar muita gente, meu irmão. Sabe para quê? Para que eles também passem a acreditar no Senhor. Porque será, versículo 15, grande diante do Senhor, e não beberás vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E será o quê? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel. Olha isso, irmãos. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude e de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de quê? De preparar ao Senhor um povo bem. Olha o que o anjo fala para Zacarias. Olha a responsabilidade que é colocada em João. João, antes de nascer, ele já nasce com uma promessa, e mais, a Bíblia está dizendo que ele vai nascer cheio do Espírito. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Eu vou já finalizar por causa da hora, meu irmão. Quando Deus faz promessa na nossa vida, já está tudo pronto, meu irmão. Não, você não entendeu. Quando Deus fala que vai fazer, Ele já fez. Agora Ele só vai preparar você, porque primeiro Ele faz. Olha isso. Primeiro Ele faz, Ele prepara, aí Ele vem e, bom, eu vou trazer o meu povo para cá, onde mana leite e mel. Agora eu vou fazer com que o povo saia daqui e passe por esse caminho para chegar até lá. E a nossa irmã estava falando sobre isso, que o povo de Israel, olha isso, passou de 40 dias para 40 anos. Por quê?
deixou de crer, deixou de confiar, eles começaram a murmurar. Preste atenção como Deus está falando desde o início, meu irmão. Não olhe para a expectativa, não olhe para a aparência, não olhe como está acontecendo, mas creia. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Só que durante a trajetória, olha para o teu irmão e diga: durante a trajetória, fala para ele: não desista. Vai acontecer muita coisa, mas não desista. Josué, tem de bom? Tem de bom? Fala para o teu irmão: tem de bom ânimo. Esforça-te e não te espante. Para João Batista chegar até aqui, ele teve que sair de lá, passar no processo até chegar aqui. As coisas de Deus não acontecem por um acaso. As coisas de Deus não acontecem a qualquer momento. As coisas de Deus têm um processo. As coisas de Deus têm um processo. Você está passando no processo? Quem está passando no processo aqui? Levanta a mão assim. Creia, meu irmão, vá até o final. Vá até o final. Preste atenção. José, ele sonhou sonhos, amém ou não amém? Mas ele teve que passar no processo, sim ou não? E nesse processo, ele é humilhado, ele é vendido, ele é humilhado, ele é vendido, depois ele passa a viver e conviver em uma casa em que ele não conhecia, mas quando ele chega ali, ele muda o ambiente. Deus vai usar você para mudar ambientes. Preste bem atenção. Quando a nossa irmã Isa, ela estava louvando, ela falou sobre a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, que quando vem o sol ela não receia o calor, porque ela sempre vai estar vistosa, porque ela está enraizada próximo de um rio, e o rio que passa por ali vai alimentar, vai regar, vai trazer substância para ela, vai trazer conforto, vai trazer graça, vai trazer alegria, vai trazer virtude, e ela não vai recear quando vier o calor. Esteja plantado junto à ribeira de águas, meu irmão, e essa água vem do trono de Deus para a sua vida e para a minha vida. Todos aqueles que escutam essas minhas palavras vamos praticar. O que foi que Deus te prometeu, meu irmão? O que foi que Deus falou na sua vida? O que foi que Deus falou que vai fazer com você? Aonde Deus vai te levar? Creia. José passou o que passou, meu irmão. Foi parar dentro do calabouço. Quando ele para na casa de Potifar, passado algum tempo, não foi de um dia para o outro, algum tempo, para ganhar confiança de Potifar, ele teve que deixar Deus trabalhar na vida de Potifar através da vida dele. Deus faz o mover quando tudo parece que está dando certo. Quando tudo parece que está dando certo, tudo vem de água abaixo. A mulher de Potifar calunia ele para dentro da prisão. Quando tudo que está parecendo que é o fim, o carcereiro coloca ele como um ajudador, um auxiliar, e ele começa a trabalhar. Agora já está trabalhando no cárcere. Deus, presta atenção, Deus envia 2 homens. Sabe o que significa isso? Providência de Deus. Quando Deus faz com que o carcereiro pegue José e comece a treiná-lo
e comece a ensiná-lo, e comece a colocar ele como seu ajudador, Deus está trazendo refrigério. Quando esses dois homens vão parar dentro da prisão, Deus está trazendo providência. Por que providência, pastor? Porque Deus ia usar um desses homens para que pudesse chegar até o rei e falar: eu conheço um, que quando eu estava preso, ele interpretou meu sonho. Ei, presta atenção, Deus vai colocar pessoas, aleluias, não é você que tem que ir, as pessoas vão chegar até você, as coisas que precisam acontecer vai até você. Não é você que vai até a bênção, não é você que vai até o local vai vir até você. Eu conheço um. Quem deu o sonho? Deus. Quem poderia interpretar o sonho? Deus. Deus dá a José, José interpreta. Repita comigo: José foi até o final e não desistiu, e por isso alcançou o que Deus falou. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, mas e João Batista? Estava ali, meu irmão, cumprindo. O anjo do Senhor aparece, fala com o Pai e faz se cumprir, sim ou não? João Batista, ele nasce cheio do Espírito Santo. Então, quando ele vê Jesus vendo, o Espírito entendeu? O Espírito testifica. Está vindo quem eu tenho falado. Eu não sou digno, mestre, de batizá-lo. O Senhor que tem que me batizar. Mas é necessário para que se cumpra. É necessário para que se cumpra. Quando Deus fala não, meu irmão, é não. Ponto final. Não teima. Quando Deus fala sim, é sim. Não tema. Tem muita gente que está ouvindo o não de Deus e está indo, e está querendo, e Deus está falando: eu estou falando que não. Mas quando Deus fala assim, vai, sim, aí, meu irmão, Ele está falando: eu estou assinando embaixo. Preste bem atenção, meu irmão. Você precisa ir até o final. E eu coloquei aqui, ó: quando Deus promete, Ele cumpre. O título dessa mensagem: quando Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele não o cumpriria? Coloque a mão no seu coração. Deus transformou a vida de um homem que foi falado aqui nessa noite no início. Antes era Saulo e foi transformado a Paulo. Deus tinha propósito, sim ou não? Deus tinha propósito. Tanto que ele fala: Ananias, eis que ele é um vaso escolhido para mim, e dentro de em breve eu farei com que ele venha saber o quanto deve padecer pelo meu